Oi, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Rafael já está aqui? Felipe, né? O Felipe. Felipe, você que tinha me feito uma pergunta sobre a possibilidade de dois advogados, né, poderem atuar, é isso? Foi você? Isso, professor, foi. Beleza. No caso, Vamos no lá. caso, no caso sem ser de litispendência, mas dois advogados poder trabalhar junto num processo, fazer a Uhum. tramitação juntos. Sim. É totalmente possível e bastante comum, tá? Ah, e nós teremos ali vários advogados, inclusive, sendo colocados na procuração, todos para representar a mesma pessoa, para trabalhar conjuntamente e tudo mais. Isso é bem comum, porque às vezes você tem uma audiência e não pode necessariamente naquele dia prestar alguma assistência e você tem outra pessoa ali para suprir a sua eventual ausência. Então, é totalmente possível e bastante comum mesmo. A gente fazer parcerias, né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu faço bastante, como acaba sendo muito corrido algumas situações, e eu tenho vários dias que eu estou fora dando aula, às vezes tem congresso, umas coisas assim, eu sempre ponho mais alguém na procuração, algum outro advogado do escritório, para que eu tenha sempre esse suporte. Eu nunca pego uma coisa só eu, assim. Justamente, e se eu pego alguma coisa que eventualmente no momento da contratação só era eu, depois eu enfio alguém, para que se por acaso precisar, alguém dê o socorro ali naquele momento, sabe? Mas é bem tranquilo fazer isso e é bastante utilizado. Beleza? Beleza. Correto. O André tinha perguntado se podia recorrer, né? É isso? Ali Isso, no professor. finalzinho. É só para eu entender, André. Você tinha perguntado se podia recorrer em qual momento? Quando ele perde a ação, tipo, Ah, quando ele sim. perde o Ok. caso, entendeu? Vocês do terceiro Não, eu sou vão do estudar quinto. recursos, né? Depois. Mas enfim, sempre é possível recorrer. Mas existe tempo para isso, existe um prazo para que isso aconteça, né? Aí E no, claro que sempre a gente está falando do direito, né? Tem, assim, quando eu tenho decisões judiciais, as mais diversas decisões judiciais, nós temos algumas decisões que podem ser recorríveis e outras não, mas boa parte delas eu posso recorrer. Então, eu serei intimado da decisão, por exemplo, perdi a ação, vou ter 15 dias para recorrer. Agora, o ponto é, se eu recorro nesses 15 dias, está tudo certo, eu não tenho coisa julgada. Mas se eu não recorro nesses 15 dias, vai ter o trânsito em julgado, que é aquilo que o Gabriel colocou até na pergunta dele. Aí nós temos o trânsito em julgado, se eu não recorro nesses 15 dias. Nisso, nós teremos a consolidação da decisão. Aí eu não consigo mais recorrer e também, em regra, não consigo propor de novo a mesma ação, porque se então, eu propor de pelo novo... prazo, Oi? então, pelo prazo ele pode recorrer. Se passar do prazo, daí vira coisa julgada, no caso. Exatamente, Então, beleza. Tá. exatamente. E o Entendi. Lu... Beleza? Entendi. Obrigado, professor. Nada. E o Luiz tinha liberado o microfone, eu não sei se havia uma pergunta, não sei nem se o Luiz já apareceu, já. Era o Luiz Guilherme, né, que tinha liberado o microfone, mas não sei se foi sem querer, se havia uma Sem pergunta. querer, professor. Oi? Desculpe. Foi sem querer, me desculpe. Imagina, tranquilo. Mais alguém tem pergunta? Angélica tem pergunta? Professor, Oi. neste caso de que está transitado em julgado, por exemplo, a pessoa, o advogado acaba perdendo o prazo para recorrer e acaba transitando em julgado. Você disse que mais tarde ele não pode ir lá e com a mesma ação novamente para começar do zero, enfim, mas isso não está incluso aqui nos pressupostos negativos, né? Ou é então uma litispendência? Isso é o desrespeito à coisa julgada. Ah, Entra aqui no ah, segundo. tá olhando para outro ângulo. Não. Que daí essa é a diferença. Por que que eu bato nessa tecla, né? Essa é a diferença entre a litispendência e a coisa julgada, porque nos dois casos, Jonatas, nós vamos ter a repetição de uma ação que já foi ajuizada, nos dois casos. Mas o que vai diferenciar se será litispendência ou se será coisa julgada?
se existe trânsito em julgado, que é quando a decisão se consolida, não dá mais para recorrer. Se não teve trânsito em julgado da decisão, ou porque o processo não foi decidido ainda, ou porque, apesar de decidido, a parte está recorrendo, então ainda a gente não tem uma consolidação, aí vai ser litispendência, propor de novo a ação. Agora, propôs a ação, ela foi julgada em definitivo, transitou em julgado, formou a coisa julgada. Se eu propor uma nova ação, não vai ser litispendência, agora é desrespeito à coisa julgada, porque isso foi posterior ao trânsito em julgado. Entendeu? Sim, sim, eu só tinha analisado de forma bem errada. Não, tranquilo. Depois, assim, não sei se vocês chegaram a ver coisa julgada ou não. Existem 3, mas conhecidos são 2 tipos de coisa julgada. Tem uma coisa julgada que me permite ingressar de novo com a mesma ação, que é a chamada coisa julgada formal, né? Por que que ela me permite? Porque o pedido não foi analisado. O processo ele foi arquivado por outros problemas, porque a parte abandonou, ele foi arquivado porque não haviam lá os pressupostos básicos, né, de validade, por exemplo, a petição inicial estava uma porcaria, aí ele foi arquivado. Aí a pessoa corrige e pode entrar de novo com a mesma ação. A regra é a seguinte: quando um processo ele é julgado, meus caros, ou ele é julgado com fundamento no artigo 485, ou ele é julgado com fundamento no artigo 487. Esses são os 2 fundamentos. Se ele for julgado com fundamento no 485, mesmo transitando em julgado, a pessoa pode entrar de novo, porque as hipóteses do 485 são todas hipóteses de vícios. E aqui o juiz julga, mas sem dizer quem está certo e quem está errado. Só dizendo, desse jeito o processo não dá para continuar. Ele dá uma chance para o cara arrumar, ele não arruma, o processo vai para o lixo. E aí ele arruma e pode entrar de novo. Então, essa coisa julgada que a gente está falando é só quando houver uma decisão transitada em julgado em que o juiz analisou o pedido mesmo, analisou aquilo que a parte deseja. Então, deu a indenização ou negou a indenização, quando ele de fato enfrenta aquilo que a parte está pedindo, dizendo se ela tem razão ou se ela não tem razão. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos seguir, então. Perempção. Perempção, ela acontece quando a parte, o autor, no caso da causa, a extinção do processo por 3 vezes consecutivas, sendo essa extinção por abandono, né? O que é o abandono, né? O abandono é o juiz intima a parte para se manifestar e ela some, né? Então funciona assim: quando a parte ela é desidiosa, ela é relaxada com o processo e ela não se manifesta, né, no momento em que ela deveria se manifestar, e passa-se, por exemplo, 30 dias, que é o primeiro prazo previsto no CPC, o processo vai ser arquivado. Porque é responsabilidade da parte deixar o processo vivo. E ela simplesmente abandona, o processo não vai ficar lá ocupando lugar de outro, sabe? O juiz vai arquivar o processo, ele vai arquivar por abandono. Isso é extinção pelo 485, né? Por quê? Porque ele não está dizendo que o autor tem razão ou não tem razão, já está falando assim, autor, se você quer realmente estar com um processo aqui, presta atenção, toca esse negócio direito, né? Não pode achar que dá para simplesmente nem ligar para isso, né? Então, aqui, a perempção é o seguinte: a parte ingressou com a ação, abandonou, foi arquivado uma vez. Aí ela entra de novo, porque como é formal, pode entrar de novo. Entrou de novo, abandonou de novo, foi arquivada a segunda vez, também por abandono. Entrou a terceira vez, e aí abandonou de novo. Foi intimada, não se manifestou, abandonou. Foi arquivada a terceira vez por abandono. Na quarta, ela não entra mais. Isso é perempção. A perempção é a perda do direito de ingressar com a ação por já ter dado causa por 3 vezes consecutivas a extinção do processo por abandono. Isso é perempção. Então, aí ele não entra mais. Não interessa se era um direito sério e tal. É uma sacanagem. O abandono é sempre por parte do autor, Angélica. Então, aqui, a perspectiva da perempção, ela é analisada sob o prisma do autor. Então, o autor ele tem uma responsabilidade maior na condução do processo, porque ele ingressou com a ação, né? O interesse, a rigor, é dele.
Então, ele tem essa responsabilidade de estar sempre presente, atuante, principalmente quando for chamado para tal. Se o réu não se manifesta, existem outras consequências para o réu, como a confissão, né? Então, quando o réu ele é intimado para se manifestar e ele não se manifesta, o juiz pode aplicar a pena de confissão. É aquela ideia do quem cala consente, sabe? Então, você está sendo intimado para falar alguma coisa, você não quer falar? Então, eu vou entender que o que o autor está dizendo a seu respeito está certo. Então, já existem consequências para o réu. Essa figura do abandono, ela sempre repousa sobre a pessoa do autor. Beleza? E o último pressuposto negativo que nós temos é a convenção de arbitragem. Quando você estudou a teoria geral do processo, muito provavelmente, uma das primeiras coisas que foram faladas para vocês são as formas de resolução de conflitos, né? E aí nós temos a arbitragem como uma forma de resolução de conflitos. Então, existe uma lei de 1996 e ela permite que pessoas capazes, só pessoas capazes, voluntariamente, diante de uma discussão sobre direitos patrimoniais disponíveis, coisas que possam ser vendidas, negociadas, elas possam optar pela arbitragem, se assim desejarem. E, ao fazerem isso, elas estão saindo do judiciário para ir para o procedimento arbitral. O tribunal arbitral é uma empresa, pessoa jurídica de direito privado, e ela presta serviços jurisdicionais, né? Onde a gente tem um árbitro que vai fazer as vezes do juiz e vai julgar o caso que foi levado ao tribunal arbitral. Então, a arbitragem ela pode ser uma escolha das partes, desde que as partes sejam maiores, capazes e o direito discutido seja um direito patrimonial. Por que uma pessoa escolheria a arbitragem? Porque a arbitragem é muito mais rápida, infinitamente mais rápida. As partes podem fixar prazo para o árbitro julgar, coisa que elas nunca conseguirão fazer no judiciário. Até tem uma previsão no artigo, salvo engano, 190, que vai falar do negócio jurídico processual. Mas isso nunca vai acontecer. Um juiz nunca vai aceitar que o autor e réu coloque para ele o prazo que ele tem para julgar. Então, isso não funciona no judiciário. Agora, quando a gente pensa no âmbito da arbitragem, isso é totalmente possível. Também não existe recurso na arbitragem. Isso faz com que certamente o processo termine mais rápido, né? Então, foi decidido, acabou, né? O André colocou aqui. Mas acontece a escolha antes ou durante o processo? A convenção de arbitragem, André, ela é uma cláusula existente dentro do contrato que as partes firmaram. Então, funciona assim. Quando a gente monta um contrato, caso você já tenha visto um contrato, mas qualquer modelo que você pegar de contrato na internet, só para ter uma ideia, vai ter uma cláusula lá no final dizendo assim: para dirimir, para resolver eventuais controvérsias, conflitos ou problemas decorrentes do cumprimento deste contrato, elege-se o foro da comarca de tal cidade, normalmente do lugar em que foi feito lá o contrato, né, a contratação. Isso se chama cláusula de eleição, que é quando as partes escolhem qual vai ser o fórum que vai julgar, se por acaso der algum problema, né, no cumprimento daquela obrigação. Nós temos a possibilidade de, em vez de colocarmos uma cláusula dessa, nós colocarmos a seguinte redação: para resolver eventuais conflitos decorrentes do cumprimento do presente contrato, as partes optam pela arbitragem. Isso é uma convenção de arbitragem, tá? Então, as partes deliberadamente fazem, no momento da contratação, a opção voluntária pela arbitragem. Ao fazerem isso, elas estão abrindo mão do judiciário. Normalmente, a escolha pela arbitragem acontece antes do processo. Daí ela nem vai permitir o processo. E aí seria assim: a parte ignora a convenção de arbitragem, esse compromisso firmado, e ingressa com uma ação. Aí vem a outra parte, apresenta o contrato e fala: olha, tem convenção de arbitragem, esse processo não pode estar aqui no judiciário. O que vai acontecer? O juiz vai reconhecer essa convenção, um pouquinho daí, o juiz vai reconhecer essa convenção de arbitragem e vai extinguir, vai arquivar o processo. Mas pode acontecer essa opção pela arbitragem depois de iniciada a ação? Pode. Pode.
E aí, ao fazer isso, as partes estão abrindo mão do judiciário e indo para a arbitragem. Entendeu, André? Entendi sim, professor. Obrigado. Nada. Daiane? O valor. O que tem o valor? Tipo, que é cobrado do judiciário, o judiciário cobra. O que tem? Para entrar com a ação, tudo. É o mesmo? É o mesmo da arbitragem? É. Não. Cada um tem a sua tabela, cada um tem o seu valor, vai depender do árbitro. A gente tem árbitro de várias qualificações, então o árbitro pode pedir um valor. Normalmente a arbitragem é mais cara. Normalmente a arbitragem será mais cara. E aí no judiciário eu tenho a possibilidade da justiça gratuita, né? Posso pedir justiça gratuita no judiciário para não pagar custas. Na arbitragem isso não existe. Se eu vou para a arbitragem, eu vou ter despesa. Essa arbitragem, esse árbitro, ele já existe nas cidades ou existem locais específicos onde eles se encontram? Funciona assim, não é toda cidade que tem tribunal arbitral, tá? Arapongas tinha um, mas fechou. Né? A arbitragem ela é muito pouco escolhida, sabe? Ela é uma empresa, né? Exato. A arbitragem é uma empresa. Exato. E aí, assim, as pessoas não procuram muito. Primeiro porque poucas conhecem e o brasileiro gosta de ir para o fórum, sabe? Gosta dessa fala de vou colocar no pau e tudo mais. Gosta desse barraquinho. E aí, Maringá tem um tribunal arbitral que é grande, bem legal. Eu já atuei num processo nesse tribunal de Maringá. Ele tem até aparência de fórum, assim, é um edifício assim de 2 andares com colunas na frente. Parece uma loja maçônica, sabe? Tem umas que estão todas estruturadas dessa maneira, assim. Então tem esses ares assim de fórum. Mas é uma empresa. Aí, respondendo a sua pergunta, Cristiano, nesse tribunal de Maringá existem os árbitros que trabalham lá dentro. E aí já estão lá para isso e vão julgar. Mas é possível, pela lei da arbitragem, que as partes escolham o árbitro. E aí elas vão nomear o árbitro, esse árbitro vai ser chamado e ele vai ter um prazo para dizer se ele aceita ser árbitro ou não. E, inclusive, se ele aceita a remuneração oferecida a ele, né? Então, a gente tem todas as possibilidades. A gente pega umas situações de arbitragem em que são causas muito complexas, em que as partes querem pegar um grande figurão nacionalmente conhecido, e isso vai custar muito dinheiro. Então, a gente pode ter árbitro trabalhando no próprio tribunal ou pode ser um árbitro que ambos, mas aí os dois têm que concordar, os dois envolvidos, que ambos confiam e nomeiam. E, claro, desde que ele aceite essa incumbência. Em questão de... desculpa, pode falar, continua aí. Os árbitros, eles são formados, são advogados, ou é aquele que não conseguiu passar na OAB, não conseguiu passar em concurso e caiu nisso aí? Então, uma das vantagens que a arbitragem possui é nós termos pessoas Professor, tá travando especialistas. bastante aqui para mim, não sei se para os colegas também estão. Para mim não veio nenhuma mensagem de internet. Para mim também não tá, não. Para mim não está travando, não. Deve ser aí, então, na sua. Também não. Deve ser aí no teu lugar. Não sei quem que falou que está travando. Mas vai me avisando, por favor. Vamos lá. Cristiano, uma das vantagens da arbitragem é termos pessoas especialistas nas mais diversas áreas. Né? Há exigência de ser formado em direito? Não. Não há exigência sequer de ter formação em direito. Porque, por exemplo, em uma discussão sobre construção civil, a intenção é que seja um engenheiro civil árbitro, que é uma pessoa que teria muito mais condição do que um juiz para dizer se realmente o que fez aquela rachadura acontecer foi um problema estrutural, foi uma falha de projeto, foi uma falha de cálculo, sabe? Então, pode ser um advogado, pode ser um bacharel, mas pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro. Aí vai depender do que o processo está discutindo. É claro que você não vai pôr um engenheiro para ser árbitro em um processo de dívida puramente contratual. Aí será alguém que foi com formação jurídica.
mas nós temos essa possibilidade bastante fluida na arbitragem, sabe? Uhum. Tá, obrigado. Nada. Gabriel? Deu para dar uma esclarecida nessa parte aí. Eu ia perguntar justamente isso. Arbitragem tem que ser coisas bem específicas, né? Porque, dependendo do processo, eu creio que um árbitro não deve ter a capacidade, assim, a capacitação para poder julgar, né? Mas o senhor já me explicou para o Cristiano, na verdade, e já deu para dar uma entendida. Assim. Que, por exemplo, com o engenheiro civil, é na área dele, a atuação dele. Então, Exatamente. Muito obrigado. Nada. A Nayara colocou aqui, porque o do André eu já tinha respondido. Nayara, professor, a arbitragem é um dos métodos adequados de solução de conflitos? A arbitragem é um dos métodos de resolução de conflitos. Quando a gente pensa na resolução de conflito de maneira geral, nós temos autotutela ou autodefesa, autocomposição, conciliação, mediação, arbitragem e processo. Né? Então, entre todos os métodos possíveis para se resolver um conflito, a arbitragem é um deles. Tá? A Angélica colocou aqui, se sempre tem custos do ponto de vista financeiro, por que os advogados não sugerem? Porque são menos usados, né? Costumes. Bom, a primeira coisa que eu entendo, aí é uma questão de achismo, tá? Que não incentiva as pessoas a procurar a arbitragem é justamente as despesas. Porque nós temos muitas ações hoje no judiciário em que as partes pedem justiça gratuita. Então, quando você fala para elas que elas vão ter que pagar despesas do processo arbitral, isso já afasta uma galera que quer tentar a justiça gratuita, que quer ir para o judiciário sem pagar despesa, sem pagar custo nenhum. Você tem o juizado, que é totalmente gratuito, né? O processo em primeiro grau e tudo mais. Por que os advogados não sugerem? Por falta de conhecimento. Isso, para mim, é a única explicação do motivo dos advogados não sugerirem a arbitragem, por falta de conhecimento em atuar nessa área. Porque para o advogado não haveria diferença nenhuma, né, em fazer uma cobrança no tribunal arbitral ou fazer uma cobrança no juizado especial civil ou na vara civil. Então, é só uma questão dele se colocar à disposição de fazer isso, né? Eu, por exemplo, pediria a mesma coisa, não é o lugar onde o processo está que vai fazer eu pedir mais ou menos. Por que é menos usado? Acho que por conta desses dois fatores. Primeiro, as pessoas, se os advogados poucos usam e conhecem, muito menos conhecem as pessoas, né? A população em si. Então, esse desconhecimento acaba sendo um motivo para a sua não utilização. As despesas certamente também influenciam isso. E existe um costume também muito forte, enraizado na sociedade, porque nós temos uma sociedade que, ao mesmo tempo que é uma sociedade pacífica, no sentido de que nós não somos uma sociedade que realmente briga pelas coisas, que vai às ruas tocando terror. Não. O povo gosta de fazer farra quando o time vence um campeonato, essas coisas, mas não é uma sociedade que fica realmente brigando pelo respeito aos seus direitos e tudo mais. Se fosse, a gente já tinha quebrado o pau atrás de vacina e coisas do tipo. Mas não. Então, é uma sociedade bastante pacífica nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade litigante. E isso é uma contradição muito curiosa, sabe? Parece que é um comportamento sociológico brasileiro, em que, ao mesmo tempo que nós somos muito calmos, em que pode nos fazer qualquer coisa, que está tudo certo, nós somos uma sociedade que o sangue latino ferve por um litígio. E aí a ideia do gostar de um processo, sabe? De querer resolver em delegacia algumas coisas, de querer resolver com uma ação coisas simples que não precisariam virar um processo, sabe? Quantos acidentes de trânsito? É porque tem muito motorista também muito sem vergonha, que fala que vai pagar e depois some, né? Mas eu já vi muitos casos de acidente em que nunca o causador do acidente se recusou a pagar. Mas parece que a vítima se sentia mais seguro indo para o fórum, sabe? Então, isso também é muito forte. E eu acho que isso também é culpa dos próprios advogados, que quando recebe uma pessoa com um problema, em vez de tentar resolver aquilo numa boa, muitas vezes incentiva a litigiosidade do indivíduo.
fazendo com que essa pessoa queira ingressar com uma ação, muitas vezes por um interesse dele de ganhar mais, inclusive. Então, isso também é um outro ponto que aí não é uma culpa da própria sociedade, né? Porque quando a gente procura um advogado, a gente acredita no que a pessoa fala. É a mesma coisa quando a gente procura um médico. Ele passa para a gente um tratamento, a gente compra aquela ideia. Eu tenho uma chatice gigantesca que, assim, toda vez que eu vou para um médico, toda vez, eu entro no site do CRM e eu procuro saber se ele é médico mesmo. Porque eu já tive situações, por exemplo, Munhoz de Mello é uma cidade próxima daqui. Um cara atendeu no hospital como médico quase 2 anos e não era formado em medicina. Apresentou um diploma falso e atendeu em Sabáudia, atendeu em muitas cidades pequenas aqui, porque isso é muito fácil. Existe um status e um respeito em relação à medicina que ninguém quer enfrentar. Então, a pessoa apresenta, e falsificar um diploma é a coisa mais simples do mundo. Vocês devem ter visto aquela suposta doutora em Direito, que tinha quase 100 mil seguidores no Instagram, coordenadora do curso de Direito, fez mestrado e doutorado, tudo falso, tudo diploma falso, se descobriu tudo ano passado, porque ela catava os trabalhos dos alunos e publicava em nome dela, só no nome dela. E aí uma aluna denunciou. E aí todo o castelo por ela construído desmoronou. E aí descobriu-se que ela não tem mestrado, que ela não tem doutorado, e ela participou de banca de doutorado em Universidade Federal. Porque existem pessoas que chegam em alguns níveis em que parece que os outros ficam com receio de questionar, ou até mesmo de enfrentar. Existe o argumento da autoridade ainda no nosso país muito forte. E aí eu percebo que... e aí eu faço isso, né, quando eu vou para o médico, e também vejo se ele registrou aquela especialidade no CRM, porque tem muito médico aqui no Brasil se dizendo, por exemplo, psiquiatra, e no registro do CRM ele está como clínico geral. Ele não está registrado como psiquiatra, então ele não poderia exercer a psiquiatria. Fez lá um curso de final de semana e tal. E eu sempre vejo, sempre vou atrás, porque senão eu não me consulto. E eu sou muito chato com isso, porque isso é muito sério, sabe? E aí tem crescido essa advocacia preventiva, sabe? Que eu gosto muito. Sempre antes de entrar com uma ação, eu entro em contato com outra pessoa, mando uma mensagem. Olha, você quer conversar? Vamos tentar resolver numa boa? Já fui xingado pela outra parte, que está com ódio do meu cliente, mas descarrega em mim. Tá tudo certo. Não tem problema com isso. E teve vez que deu certo, teve vez que não deu. Na FAP, quando você chegar no NPJ, você vai observar essa prática nossa, que a gente tenta passar isso para vocês. Vocês vão fazer um atendimento. Se não for um atendimento de violência doméstica, que vem pelo CAM para a gente, né? Daí, se vier pelo CAM por violência doméstica, a gente não faz isso. Aí já vai com processo direto. Porque daí a pessoa já está lá, porque vive apanhando do cara. A gente ainda vai tentar aproximar os dois? Aí não tem sentido. Mas qualquer outra circunstância, a gente chama as duas partes para uma audiência lá no núcleo, que é conduzida pelos alunos, supervisionada por nós, mas conduzida pelos alunos, que é uma audiência de mediação, para tentar resolver numa boa, porque a ideia é evitar esses processos, sabe? Você estava colocando aqui, Angélica, sobre leituras. Pesquisa, obras, eu vi que na minha biblioteca tem sobre mediação e conciliação, sobre esses assuntos, ou então com o nome Modelo Multiportas. Esse nome Modelo Multiportas de Solução de Conflitos é o nome dado para esses múltiplos métodos para resolver conflitos. A gente espera muito que isso aconteça, sabe, que isso cresça no judiciário. Isso seria um dos mecanismos para a gente conseguir desafogar essa infinidade imensa que temos de processos judiciais. Beleza? Com isso, fechamos os pressupostos negativos. Vamos iniciar a fala sobre competência. Então, o que é essa situação de competência, meus queridos? Não se esqueça, a aula fica gravada também, e a gente tem que dar uma pegadinha um pouco mais rapidinha, né? Revisando. Qualquer coisa vai perguntando e a gente aprofunda a partir das perguntas de vocês. Quando a gente pensa em competência, nós estamos analisando o lugar onde o processo tramitará. Então, sempre que eu tenho um processo, esse processo tem que estar em algum lugar.
ele vai tramitar em algum lugar. E aí eu identifico o local onde esse processo tramitará a partir desses critérios de competência. Então, essa matéria competência é uma das matérias mais importantes do direito processual, sem sombra de dúvida, porque é através dela que você vai saber, poxa, onde eu proponho uma ação? Nós temos, inicialmente, 4 critérios para identificação de competência. O critério constitucional, legal, regimental e negocial. Vamos entender, nesse primeiro momento, quais são esses 4 critérios. Então, de uma maneira muito simples, o que é o critério constitucional? É quando a regra de competência se encontra na Constituição. Acabei de mandar aí para você. Então, esse critério constitucional, a gente observa que a própria Constituição, por ser uma Constituição prolixa, dogmática, bastante ampla, 250 artigos, ela apresenta, ao longo dos seus 250 artigos, regras de competência. Então, você vai encontrar, por exemplo, artigo 108 e 109 da Constituição. Ele fala da competência da Justiça Federal. Então, meus caros, talvez essa possa ser a dúvida de alguns. Professor, como que eu sei se o processo vai ser protocolado na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Porque na Justiça Federal eu tenho vara civil, normal. Eu tenho que ler o artigo 108 e 109. Preciso ler esses artigos. Então, Ô, professor, você está mandando alguma coisa no bate-papo? Eu mandei. No chat? Para nós não tá vindo nada, não. Professor, não chegou, não. Você tá mandando no privado. Não tô, não. Porque aqui, para mim, apareceu que foi para todos. Mas foi para todos, nada, que legal. Foi para todos que estão na sala de espera. Nem sabia que tinha isso. Aí tem como ser para todos que estão na reunião e tem como ser para todos da sala de espera. É o fim da picada. Vou copiar tudo que eu mandei. Eu tinha escrito até aquele modelo multiportas aqui para vocês. Deixa eu copiar aqui e colar de novo. Agora acho que vai. Ó, era para ser tudo mensagem separada, mas agora foi, né? Então, esse modelo multiportas é a sugestão de leitura, tá? Modelo multiportas de solução de conflitos. Aí depois falei, constitucional, é quando a regra de competência se encontra na Constituição. E aí dei um exemplo, Artigo 108 e 109, trata da competência da Justiça Federal. Então, é assim, eu quero saber se eu vou propor aquela ação na vara civil da Justiça Estadual ou na vara civil da Justiça Federal. Se eu tenho essa dúvida, eu preciso abrir o artigo 109. O artigo 108 fala da competência do Tribunal Regional Federal, do TRF. Processos que vão lá para Porto Alegre, no nosso caso, O Paraná não tem Tribunal Regional Federal. O Paraná pertence à 4ª região, o tribunal é o de Porto Alegre, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí o 109 fala da competência do juiz federal, da Justiça Federal de primeiro grau mesmo, sabe? Por exemplo, Apucarana tem Justiça Federal. Aí você tem uma ação para propor em Apucarana. Vai ser na Justiça Federal, vara civil federal ou na vara civil estadual? Você tem que ler o 109. É o artigo 109 da Constituição que vai te falar todas as hipóteses que vão levar o processo para a Justiça Federal. Vamos pensar num exemplo prático, Você fez um financiamento de um imóvel pelo Banco Santander. Você descobriu ali uma taxa boa no Banco Santander e fez a aquisição de um imóvel lá no Santander. Aí, depois de um tempo pagando, você faz uns cálculos e fala, poxa, acho que estão me cobrando um negócio meio absurdo, Entrar na onda da revisional, que o Cristiano tinha feito uma pergunta. E aí você, então, ingressa com uma ação revisional, quer ingressar com uma ação revisional contra o Banco Santander. Onde essa ação revisional vai ser proposta? Vara Civil Estadual. Santander, banco privado. Beleza. Moro em Apucarana, o imóvel é de Apucarana, vara civil de Apucarana. Agora, fiz a compra da minha casa pelo sistema Minha Casa Minha Vida, lá pelo programa Minha Casa Minha Vida. Caixa Econômica Federal. E aí eu tenho a mesma coisa, percebo que existem coisas ilícitas ali, abusivas cobradas pela Caixa Econômica. Vou ingressar com a mesma ação revisional. A ação é a mesma,
O fundamento é o mesmo, mudou o polo passivo, agora o réu é a Caixa Econômica. Onde eu vou propor essa ação? Na vara civil da Justiça Federal. Por quê? Porque o artigo 109 fala que as ações em que tem como parte empresa pública devem ser propostas na Justiça Federal. Se você abrir o artigo 109, você vai ler isso no inciso. A Caixa Econômica é uma empresa pública. Por isso que tem que ir para a Justiça Federal. Se fosse o Banco do Brasil, o Banco do Brasil também é parte pública, mas ele é uma sociedade de economia mista, não é empresa pública. Então, se fosse Banco do Brasil, é Justiça Comum, estadual. Aí vai para a vara civil estadual, processos contra o Banco do Brasil. Então, é muito importante a gente fazer uma análise a partir da leitura dos artigos corretos. E fazendo essa respectiva verificação, eu vou conseguir encontrar as regras de competência. Então, quando eu terminar a competência, eu vou passar para você um macete, a gente vai fazer um exercício, fica tranquilo. Mas, então, assim, competência constitucional. Os critérios estão previstos na Constituição. A Constituição fala da competência da Justiça Federal, ela fala da competência da Justiça do Trabalho, a partir do 114, ela fala da competência da Justiça Militar, no 124, ela fala da competência eleitoral, no 118. Então, nós temos ali várias competências previstas ao longo do texto constitucional. O que é a competência legal? Competência legal é a regra prevista nas leis. Então, por exemplo, a regra de competência prevista no CPC, Código de Processo Civil, que é uma lei ordinária, é um exemplo de competência legal. Então, aí, se você pegar artigos, né, que eu já comentei, 46 ao 53 do CPC, ele fala de competência, é uma regra de competência legal, prevista na legislação, na lei. Lei, por uma lei ordinária, certo? Competência regimental. É a regra de competência prevista pelos regimentos internos dos tribunais. Nós temos os tribunais, todo tribunal tem regimento interno, que é tipo uma sublei, né, que organiza o próprio tribunal. Os tribunais possuem regimentos internos, e nós temos algumas regras de competência previstas nos regimentos internos. Então, se eu vou advogar, meu processo vai para o Tribunal de Justiça, é importante eu dar uma olhada no regimento interno do Tribunal de Justiça. E assim a gente observa em qualquer tribunal. Só para fechar aqui, né, tem a competência negocial. O que é a competência negocial? É a fixada em contratos. Exemplo, cláusula de eleição. Aquela previsão de que para resolver problemas, elege-se o foro de tal lugar. Isso é uma regra de competência. Eu estou dizendo para onde vai o processo, isso foi fixado em um negócio jurídico, representado por um contrato. Serei derrubado a qualquer minuto. A gente dá um apanhado disso novamente na próxima aula e segue. Tá bom, meus queridos? Excelente noite, excelente final de semana para vocês. Beijos e abraços. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.